Hello, nono ano! Tudo bem com vocês, turma? Vamos para a atividade de inglês da semana de 3 a 7 de agosto. Pulem uma linha onde vocês pararam, coloquem a data de hoje e vamos para o assunto. O assunto dessa semana vai ser sobre work and jobs, sobre trabalho e empregos. Nós já vimos, aula passada, sobre estilos de vida. Conforme a profissão que a pessoa escolhe, ela tem um determinado estilo de vida, ou ela acaba escolhendo determinada profissão por causa do seu estilo de vida. Então, aqui nós vamos continuar no livro didático de vocês, na página 68. Na página 68 de vocês, vocês têm essa parte aqui, vocês têm uma entrevista, uma interview. Então, falando do gênero entrevista primeiro, o gênero entrevista normalmente ele é um diálogo entre o entrevistador e o entrevistado, e esse diálogo ele é feito à base de perguntas e as respostas. Então, outro gênero textual para a gente estudar aqui, a entrevista. Então, essa entrevista aqui vai ser com uma pessoa chamada Eugene, e ele é um padeiro, né? Ele tem a profissão de padeiro. Então, aqui nós vamos ver como que a profissão ela influencia no estilo de vida da pessoa. Então, eu coloquei a tradução para que vocês tenham a facilidade para responder as atividades. Não precisa copiar. Então, aquele texto, aquela entrevista, ela tem esse título aqui, ó, uma análise interna de um trabalho de padeiro. Então, leia o nosso perfil de padeiro profissional. Então, como eu falei para vocês, o entrevistado é o Eugene Otto. Ele é proprietário de padaria, a São Francisco Street Bakery, e ele tem mais de 20 anos no ramo de padaria. Então, aqui o entrevistador pergunta como que ele se interessou pelo emprego de padeiro. Então, aqui ele vai dizendo vai exemplificando, explicando como é que ele começou com esta profissão. Depois, a próxima pergunta, qual foi o seu primeiro emprego depois da escola de panificação, né? Que ele conta que ele fez um curso de panificação. Então, ele vai também detalhando sobre esse assunto. Depois, qual é a coisa mais difícil de ser padeiro? O que vocês imaginam que é a coisa mais difícil de ser um padeiro? Então, ele vai explicando. Lembra lá que o outro lá, que ele tinha aquele estilo mais nômade, ele falava de flexibilização, de lugares, de horários, que ele tinha uma vida mais tranquila, porque ele não ficava preso a determinadas regras. Então, será que o padeiro é da mesma forma? E quais são as boas partes de assar? Bom, toda profissão tem a parte difícil e tem a parte fácil. Vocês viram que, embora o emprego daquele estilo nômade seja um emprego mais flexível, mais diferente, uma hora aqui, outra hora ali, ele também tinha as suas perdas, né? Ele não fazia amigos, ficava muito longe da família e outros. E o padeiro? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens de ser padeiro? Então, aqui ele vai falar das vantagens, as partes boas. E quais são as habilidades, né? Mais importantes em um emprego de padeiro? O que a pessoa precisa saber fazer, né? Ou ela precisa aprender a fazer para ser um bom padeiro. Então, aí, depois de ler a tradução, vocês vão colocar no caderno. Agora sim, coloquem no caderno. Então, coloquem aí a atividade 1. Segundo Eugene Otto, que é o padeiro, qual é a principal razão para ele aderir à profissão de padeiro? Então, vocês leem lá e uma dessas duas alternativas é a correta. Ah, eu posso copiar só a correta? Pode sim, pode copiar. Depois a 2,
coloque as seguintes ações em ordem cronológica. Essas daqui, vocês tanto podem copiar e já coloca qual é a primeira ordem, ou vocês podem copiar as 5 e depois aqui na frente vocês coloquem um número, certo? Depois a 3, copie no seu caderno. De acordo com a entrevista, quais os valores que ele busca. Então, vocês não precisam copiar todos os valores. Vocês copiem aqueles que estão ligados ao texto do padeiro, certo? Por fim, na 4, quais valores acima são importantes para você? Então, aqui nós temos alguns valores, coisas que as pessoas acreditam que vale a pena viver na vida dela, né? Então, para você, o que é importante? Prazeres artísticos, a arte, o passeio, a viagem, o conforto, vida em família, liberdade de tempo, trabalho duro e assim por diante. Então, eu preciso copiar todos? Não. Você vai copiar aqueles que é importante para você. Lembrando sempre que agora as atividades do 9º ano são mais perguntas pessoais para vocês desenvolverem opiniões. Observe a lista abaixo e copie as características pessoais com as quais você se identifica. Eu tenho que copiar tudo isso? Não, você não tem que copiar tudo isso. Você tem que copiar aquelas com as quais você se identifica, tá bom? Então, nem todo mundo é comunicativo, nem todo mundo é enérgico, nem todo mundo é ambicioso. Então, olhem bem, leiam todas elas e copie aquela que você vai se identificar. Agora, você vai preencher a tabela com as palavras ou expressões do exercício anterior que você acredita terem uma carga positiva ou negativa para a sua futura escolha profissional. Então, o que pode ter de positivo nas características do exercício anterior que você acha que vai ser bom para a sua escolha profissional? O que pode ter de negativo nas características do exercício anterior que pode influenciar na sua escolha profissional? Você tem uma ideia de que você quer fazer na sua vida. Então, de acordo com aquilo que você quer da sua vida, né? A profissão que você quer seguir, o que você acha que vai ser um ponto forte, um ponto positivo ou um ponto fraco, um ponto negativo? Então, não é para escrever todas, mas também não é para escrever uma só, né, gente? Vocês já são alunos de 9º ano, têm capacidade de fazer uma coisa bem feita, né? Por fim, aí vocês vão responder quais são as suas maiores forças e as suas maiores fraquezas. Então, aqui cada um vai responder de acordo com aquilo mesmo, né? Se conhecer. Por que nós estamos desenvolvendo, o livro traz essas atividades para vocês? Isso aqui é tudo do livro didático de vocês. Por que traz esse tipo de atividade? Para vocês desenvolverem opiniões e para vocês já começarem a pensar em uma profissão para entrar no mercado de trabalho, que vocês já estão começando, atingindo essa idade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, mesmo assim, podem me chamar que eu ajudo vocês, eu explico outra vez. E assim que vocês fizerem atividades, vocês tirem a foto e mandam para mim. Então, boa aula, bye bye.